Que satisfação nos reunirmos mais uma vez para os atos litúrgicos, para o culto solene ao nosso Deus e Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Quero saudar a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus fale profundamente conosco nessa noite. A Ele toda a honra, toda a glória, toda a nossa adoração. Momento de culto solene ao nosso Deus e nós vamos falar nessa noite com o Senhor e Ele certamente falará conosco. A palavra do nosso Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17, nos diz: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que se fizeram novas. O tema do culto desta noite é uma nova vida com Cristo. E para esse momento de adoração, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Faremos a leitura dos versos de 1 a 19, texto que trata da conversão de Saulo. Atos, capítulo 9, de 1 a 19, leitura alternada. A Letícia representará a igreja comigo nesta leitura. Leiamos. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim como homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Eu quero destacar, irmãos, o verso de número 11 e o verso 17. Diz assim: Então o Senhor lhe ordenou a Ananias,
Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. É esta parte que eu quero destacar. Aquele perseguidor dos cristãos estava ali prostrado, orando ao Senhor. E o verso 17, então Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Paulo teve sua vida transformada. Por isso o tema do culto desta noite, uma nova vida com Cristo. Irmãos, vamos ter uma palavra de oração, de adoração a esse Deus maravilhoso que transforma a nossa vida. E é por isso que nós estamos aqui hoje, porque fomos alcançados por Jesus, que transformou toda a nossa história, transformou a nossa vida. E hoje estamos aqui para glorificá-lo, para cultuá-lo. Oremos ao Senhor uma oração de adoração. Curva sua cabeça, farei essa oração de adoração ao nosso Deus. Senhor Santíssimo, que palavra maravilhosa é essa que nós lemos quando percebemos a operação do Senhor na vida de pessoas, como o Senhor operou na vida do apóstolo Paulo, que até então era Saulo, perseguidor da Igreja de Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado porque narrativas como essa nós encontramos em diversas passagens da Tua Sagrada Escritura, do Teu amor que alcançou homens, mulheres e transformou as suas vidas. E alcançou-os para a Tua honra, para a Tua glória, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. E transformou a história desses homens, dessas mulheres. Prova disso somos nós que aqui hoje estamos. E por conta dessas pessoas transformadas, trouxeram até nós o Teu Evangelho transformador. E hoje nós estamos aqui glorificando o Teu nome, porque fomos alcançados pela Tua graça salvadora. Obrigado, Deus, porque o Senhor transforma a nossa vida. Obrigado porque nós podemos desfrutar da Tua presença. Como é bom termos um Deus presente em nossa vida. Como é bom poder cultuar e adorar ao Deus que nos alcançou e que é um Deus presente em todos os dias da nossa vida. Receba o nosso culto, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Ainda em adoração, convido os irmãos a cantarmos juntos o hino Transformação, hino 336 do nosso Inário Novo Cântico. Louvemos ao nosso Deus. Encontrava sem vigor a merecer.
Amados irmãos, agora passando o momento de confissão de pecados e contrição, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 38. Faremos a leitura dos versos 18 a 22. Salmo 38, de 18 a 22. Farei a leitura, peço que os irmãos reverentemente acompanhem em suas Bíblias. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado, mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem causa me odeiam. Da mesma sorte, os que pagam o mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Esse texto eu quero destacar o verso 18. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Mas façamos como Davi, neste salmo, verso 21. Não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim. Que essa seja a nossa oração, irmãos. Então esse pecado que te assedia, que te entristece, coloque na presença do Senhor e peça para que Deus não te desampare. Confesse ao Senhor e Ele não desampara um coração compungido e contrito. Oremos ao Senhor uma oração de confissão de pecados. Peço a Letícia que nos conduza nessa oração. Senhor Deus, nosso Pai, eterno de misericórdia, Senhor, nesse momento nos colocamos diante de Ti, ó Pai, contritos, ó Deus, sabedores das nossas falhas, dos nossos erros diante de Ti, Pai, sabendo, Senhor, da Tua grandeza, da Tua santidade, ó Deus, nos envergonhamos diante de Ti, ó Pai, e Te suplicamos mais uma vez perdão, Senhor, perdão, Pai, pela nossa falta de fé, muitas vezes, ó Deus, pelos nossos pensamentos e atitudes pecaminosas, ó Pai, pelas palavras que não controlamos muitas vezes, ó Deus, seja com nossos familiares ou com alguém de fora. Senhor, te pedimos, ó Pai, que tenha misericórdia de nós, ó Deus. Esse pecado, cada um, Senhor, tem as suas dificuldades, ó Pai, mas sofremos, ó Deus, enquanto estamos aqui nesse mundo caído, Pai, e nos envergonhamos realmente diante de Ti, diante da Tua grandeza, Tua santidade, Senhor, e também nos sentimos, ó Deus, constrangidos, ó Pai, diante de tão grande amor por nós que o Senhor tem. Enviou Teu Filho, ó Pai, para nos salvar. Amém, e nos redimir desses pecados, ó Pai. E é por isso que estamos mais uma vez diante de Ti, Senhor, colocando, ó Pai, nossa falha, nossa pequenez, Te suplicando perdão, Te suplicando ajuda, Pai, nesse processo de santificação, Pai. Amém, Jesus. Continue conosco, Senhor, nos dando discernimento, nos ajudando a perceber onde estamos caindo, onde estamos falhando, Amém, e nos ajudando Jesus. a retornar para Ti, ó Pai. Amém. Sempre, ó Deus, nós Te agradecemos por essa possibilidade, porque o Senhor fez, ó Pai, criou esse plano maravilhoso de salvação que nos alcançou. Amém. Muito obrigada, Senhor, pela Tua infinita misericórdia, pelo Teu amor. Amém, Te pedimos, ó Pai, continue conosco no decorrer desse culto, durante nossa vida, que possamos continuar, Senhor, contando com o Teu amor, Senhor, com a Tua presença, ó Pai. Muito obrigada por tudo. Desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda em contrição, eu convido os irmãos a fazermos do hino 97, Súplica do Redimido, a nossa oração. Clamemos por ele, supliquemos por ele, pelo seu perdão. Cante ao Senhor. Hino 97, Súplica do Redimido. Louvemos ao nosso Deus. Cristo
se hesitante, vacilante, ouço a voz do tentador. Tu me guias, me auxilias e me tornas vencedor. Cristo inflama, viva chama em meu peito, ó Salvador, pois se adora quem te implora, vem guiar-me, bom Senhor. Redimida, só tem vida a minha alma em teu amor. Com apreço reconheço quanto devo a ti, Senhor. Cristo inflama, viva chama em meu peito, ó Salvador, pois se adora quem te implora, vem guiar-me, bom Senhor. Amém. Amados, passemos agora ao momento de consagração ao nosso Deus. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versos de 12 a 17. Gálatas 6, de 12 a 17. Faremos essa leitura de forma alternada. Leamos. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Amém. Queridos, que texto maravilhoso. Possamos agir, queridos, como o apóstolo Paulo. Verso 15, final do verso 15, ele vai falar. Mas o ser nova criatura, é isso que importa, não a circuncisão, não a incircuncisão. Que a nossa glória seja em viver para Cristo e não para o mundo, em sermos nova criatura. Vamos louvar ao Senhor com duas canções, louvando, glorificando. Consagra a tua vida ao Senhor nesse momento. E depois desses dois louvores, teremos a consagração dos dízimos e das nossas ofertas com uma oração de consagração que eu farei. E aqueles irmãos que estão aí com seus dízimos e ofertas separados para consagrar ao Senhor, podem fazer isso. Aqueles que não estão presentes, entregando a tesouraria da nossa igreja. Louvemos ao Senhor então. Senhor, abra os meus olhos, preciso ver a realidade de quem eu sou, criado em ti, a tua semelhança. Poder
transforma meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo. Faz-me ver assim como sou. Senhor, abre os meus Abre os meus olhos, eu preciso ver a realidade de quem eu sou, criado em ti, a tua semelhança. Senhor, o meu passado teu sangue apagou. Uma nova vida me entregou. o teu poder transforma meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo, nasci de novo. Em ti sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo. Faz-me ver assim como sou. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti, Senhor. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo. Faz-me ver assim como sou. contigo, eu fui crucificado. Morreu meu velho homem. Escravo do pecado, e agora eu sou livre em ti. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Sou mais que vencedor. Eu sou Eu nasci de Deus. Eu nasci de novo. Eu nasci de Deus. Em ti sou mais que vencedor. Cante ao Senhor, eu nasci de novo. Eu nasci de novo. Aleluia. Nasci de novo, faz-me ver assim como sou. Nasci de Deus. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor. Eu nasci de Deus. Nasci Nasci de Deus. faz-me ver assim como sou. Uma nova criação eu sou. Uma nova criação eu sou. Diga para os temerosos, não há nada a temer.
lutas, escudo na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Oremos, irmãos. Senhor, obrigado por esse momento que passamos cantando esses louvores belíssimos de adoração, de glorificação, de consagração da nossa vida ao Senhor. Momento, ó Deus, que tão belamente colocamos em melodia tudo aquilo que sai do coração, Pai, sincero, contrito e arrependido, de declarar a Ti, de falar do Senhor. E como é bom ouvirmos esses louvores que falam do Senhor, do agir do Senhor para a nossa vida. Um agir que transforma, um agir que restaura. Como é bom podermos saber que temos um Deus em quem colocar a nossa confiança, a nossa esperança. Ó Deus, nesse momento em que dízimos e ofertas estão sendo consagrados ao Senhor, que os irmãos fielmente trazem ao Teu altar e consagram, Senhor, para a Tua obra. Que o Senhor abençoe grandemente a vida de cada irmão, de cada irmã, que nada venha lhes faltar em seus lares, que o Senhor supra as suas necessidades, ó Deus. Obrigado pela fidelidade desses amados. Honre-os, abençoe-os, guarde suas vidas. Toda sorte de bênção venha sobre eles, ó Deus. Abençoa o Teu povo, Pai, que não está podendo participar desse momento também. E o Senhor sabe as mais diversas causas e necessidades. Que o Senhor olhe para cada um. Que o Senhor haja na vida de cada um deles. Abençoando, abrindo portas, abrindo coração, abrindo a mente. E liberalmente eles possam estar ofertando ao Senhor e tendo as condições necessárias para fazê-lo. Consagramos esses dízimos, pedimos que o Senhor abençoe a liderança que irá administrar esse valor para a Tua obra. Que seja grandemente abençoado. Em nome de Jesus, assim oramos. Amém. Chegamos ao momento de edificação, momento de ouvirmos a palavra do nosso Deus, a leitura e a exposição do texto sagrado. Eu quero convidá-los para esse momento solene, a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 2. Faremos a leitura dos versos 23 até o capítulo 3, verso 15. Evangelho de João, capítulo 2, a partir do verso 23, até o capítulo 3, verso 15. Abra sua Bíblia, leia comigo, mantenha sua Bíblia aberta e acompanhe a exposição do texto sagrado. Leiamos. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite,
foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Queridos, imagine que privilégio você ter um momento a sós com Jesus e receber dele mesmo, individualmente, só para você, a pregação genuína do Evangelho. Ser evangelizado para a conversão pelo próprio Senhor Jesus, pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Exércitos. Jesus vivia cercado de multidões. Jesus vivia pregando a muitas pessoas. Jesus vivia rodeado de pessoas, lhe apertando, chamando por ele, conversando com ele. Os poucos momentos que Jesus tinha separado era com os seus discípulos próximos, onde Jesus os ensinava, onde Jesus os instruía. Mas fora os discípulos próximos a Jesus, poucas pessoas tinham momento de privacidade com Jesus. E ao que tudo parece, ao que tudo indica, ao que tudo leva a crer, pela análise mais minuciosa do texto, a impressão que temos é que Nicodemos foi um dos poucos privilegiados que teve a grande oportunidade de estar a sós com Jesus e ser evangelizado diretamente por ele. E ter tempo para conversar com ele, tirar suas dúvidas mais profundas do seu coração. E as palavras de Jesus foram transformadoras para a vida de Nicodemos. Apesar desse texto aqui específico não nos mostrar claramente essa transformação de Nicodemos, mas nós veremos no final da exposição do texto outros 2 textos no mesmo Evangelho de João, que é o único que cita esta pessoa chamada Nicodemos, esse homem que foi alcançado por Deus. João, apóstolo João, que narra esse episódio, ele vai nos trazer outras 2 passagens em seu Evangelho que mostram a vida transformada deste homem que foi alcançado pelo Senhor, chamado Nicodemos. Por isso, irmãos, eu quero falar com a igreja nessa noite à luz do seguinte tema: o Evangelho pregado por Cristo. Importa-vos nascer de novo. Se você quer saber como evangelizar
Este é um lindo texto, onde a passagem nos mostra como Jesus evangelizou que eram os principais conhecedores das Escrituras Sagradas, da lei de Moisés, das profecias. Esse homem foi alcançado, esse homem conhecia muito a lei. Pessoas difíceis de serem evangelizadas. Mas Jesus aqui ele nos mostra como ele evangelizou esse homem. Então, você quer uma fórmula para aprender como evangelizar uma pessoa difícil? Aqui está o segredo. Importa-vos nascer de novo. Essa é a mensagem, esse é o evangelho pregado por Jesus. Primeiro ponto que esta passagem nos apresenta é que é necessário nascer de novo porque Jesus conhece a natureza humana. Jesus conhece a cada um de nós, individualmente. Veja o texto dessa introdução. Verso 23 do capítulo 3. Estando ele, Jesus, em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, e aqui era a última Páscoa que Jesus iria celebrar com seus discípulos, Jesus iria instituir ali uma nova aliança com eles, a ceia do Senhor. Mas essa passagem se dá ainda um pouco antes. Jesus estava em Jerusalém para a festa da Páscoa. Muitas pessoas, vendo os sinais que ele, Jesus, fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então, por isso que eu quis trazer essa passagem antes, para mostrar que Jesus conhecia Nicodemos. Jesus conhecia a natureza humana de Nicodemos. Jesus conhecia o coração de Nicodemos. Notem que essa passagem diz que muitos, vendo os sinais de Jesus, criam nele. Mas que crer é esse? No texto grego, a mesma expressão que é usada para dizer que eles criam em Jesus é a mesma expressão usada para dizer que Jesus não se confiava a eles. Ou seja, pistel. Esta é a palavra grega. Diz o texto que pistel, eles creram em Jesus, mas pistel, Jesus não creu neles. Porque os conhecia a todos. Vejam que estamos falando de uma multidão. Várias pessoas que viam os seus sinais estavam ali. Mas Jesus conhecia a todos. É necessário nascer de novo porque Jesus conhece a natureza humana. Jesus conhece a cada um de nós. Jesus conhecia Nicodemos. A partir daí, então, nós entramos no capítulo 3. Jesus, então, ele prega o evangelho para Nicodemos, ensinando-lhe 3 verdades. Por 3 vezes, Jesus usa a expressão nessa passagem. Em verdade, te digo. Ele usa essas expressões no versículo 3, no versículo 5 e no versículo 11. Quais são essas verdades cruciais que Nicodemos precisava entender com todos os seus questionamentos, com todas as suas dúvidas, e que eu e você precisamos entender, e que eu e você precisamos pregar essas verdades? E é muito interessante que Jesus não usa muitas vezes essa expressão em verdade, de forma assim reforçada. Muitas vezes ele falava em verdade isso e aquilo, mas quando ele usa a expressão em verdade, é algo muito solene, muito importante, e que ele ratifica que é verdadeiro. A gente não vê outras pessoas usando essa expressão. Queridos, isso é muito importante, porque só quem é a verdade, só quem tem o conhecimento pleno da verdade,
podia usar com tamanha autoridade essa expressão. Em verdade te digo. Estamos falando de salvação. Estamos falando de uma vida com Deus. Do processo que se dá a salvação. E essas verdades elas têm que estar totalmente clara e evidente em nossa mente. Notem o que a palavra de Deus nos diz então. Capítulo 3, a partir do verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Como eu disse, apenas João narra este homem. A gente faz uma pesquisa em toda a Bíblia, a palavra Nicodemos só aparece 3 vezes nas Escrituras. Em 3 ocasiões, aliás. Nesta passagem e em outras 2 do mesmo Evangelho de João, que nós veremos. E esse homem chamado Nicodemos, diz o texto, era um dos principais dos judeus. Ele era fariseu, era dos principais dos fariseus. Certamente ali fazia companhia com Paulo, era daqueles fariseus, perseguidores de Cristo, perseguidores da igreja. A conversão de Saulo para Paulo se deu depois que Cristo já havia ressuscitado, já havia ascendido aos céus. Cristo vem e aparece para Saulo no caminho de Damasco, porque ele estava perseguindo a igreja. Mas Nicodemos teve esse encontro antes. Então ele, assim como Saulo, fazia parte desses fariseus que perseguiam a Cristo. Ele era um dos principais dos judeus. É um homem que conhecia vastamente as Escrituras Sagradas. A lei mosaica, as profecias, o Antigo Testamento. Era um douto conhecedor da lei. Os fariseus são uma seita judaica de pessoas que tinham boa doutrina veterotestamentária. Conheciam bastante as leis, conheciam bastante a palavra de Deus, mas que se perderam no engano de achar que pelas obras eles seriam salvos. E por se acharem ali os melhores, os mais nobres, os detentores da verdade, criaram leis que fugiam àquilo que estava estabelecido na palavra. E assim eles colocavam sobrecarga nas pessoas e exigiam das pessoas, e o estereótipo, o jejum, oração, o conhecimento, isso significava muito para eles. A aparência, a vida, o exterior, o domínio do conhecimento e de tudo mais. Por isso Jesus, por diversas vezes, os chamam de hipócritas, sepulcros caiados, que eram formosos, belos por fora, mas por dentro era podridão. Coração que não era convertido realmente. Perseguidores do povo de Deus. E é esse coração que Jesus conhecia. É essa natureza humana que Jesus vai confrontar. Então esse que era um dos principais dos judeus, diz o versículo 2 que este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, que é uma expressão para mestre, mestre supremo, mestre superior. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Queridos, notem que Nicodemos ele se dirige a Cristo à noite, muito provavelmente por vergonha da sua autoposição na sociedade, de todos saberem que ele fazia parte daqueles que perseguiam a Cristo, que acusavam a Cristo de blasfêmia, que fazia parte dos doutos conhecedores da lei farisaica, que era fariseu. Ele então vai ao encontro de Jesus à noite. Mas a expressão que ele usa talvez tenha chamado a atenção de Cristo. Porque ele diz o seguinte, ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, a primeira verdade, em verdade te digo. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus não fala especificamente para Nicodemos, ele disse alguém. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja,
isso vale não apenas para você, isso vale para todos, para toda a humanidade. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Por que Nicodemos deixa os fariseus, aqueles doutos, e ele vai à noite procurar Jesus e fala isso, faz essa bela declaração para Jesus? Ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Algo havia acontecido na vida desse homem chamado Nicodemos. E nós sabemos o que havia acontecido na vida de Nicodemos. O Evangelho mesmo de João, capítulo 6, 37, nos deixa claro quando diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Nicodemos foi a Jesus de noite, procurando por ele. Algo aconteceu no coração de Nicodemos. Ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Quem abriu os olhos de Nicodemos para ele ver o reino de Deus? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quem deu esse novo nascimento, esse novo coração, essa mente, essa visão, para que Nicodemos entendesse isso? Aquela multidão estavam ali por causa dos sinais e das maravilhas. Mas esse homem, ele se incomodou com aquilo. Alguma coisa agiu na mente e no coração dele, que o transformou, que fez ver isso. E procurou Jesus e disse: você não poderia fazer isso se Deus não fosse com você. Eu quero te conhecer. É como se Nicodemos estivesse falando para Cristo: se apresenta para mim, eu quero te ouvir. Fala do Evangelho para mim. E Nicodemos teve essa rica oportunidade de ouvir de Jesus pessoalmente, particularmente, individualmente. Então perguntou-lhes Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Isso não significa que Nicodemos necessariamente fosse velho, mas o que quer dizer é o seguinte: crescido, homem formado, como pode nascer? Porventura pode voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Talvez essa fosse a mesma reação minha e tua se estivéssemos ouvido isso pela primeira vez. Você tem que nascer de novo. Ora, como assim? Era uma pergunta sincera, genuína de Nicodemos. Mais uma vez, a segunda verdade. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então, se a primeira parte é que é necessário nascer de novo, porque Jesus conhece a natureza humana, Jesus nos conhece individualmente, nessa segunda verdade que Jesus vai apresentar para Nicodemos, ele nos mostra que é necessário nascer de novo, não da carne, mas da água e do Espírito. Ele vai mostrar para Nicodemos isso. Não é o nascimento normal de mulher, nascimento humano, em carne e osso, mas é o nascimento espiritual, o nascer da água e do Espírito. Esse é o evangelho que tem que ser pregado, queridos. Esse é o evangelho que Jesus pregava. Importa-vos nascer de novo. É obrigatório isso. É a exigência que há para que alguém veja o reino dos céus, para que alguém veja o reino de Deus. E o ver aqui é a ideia de ver com os próprios olhos físicos, contemplar pessoalmente, ou seja, entrar no reino dos céus e ver com os próprios olhos, estar na presença de Deus, desfrutar da presença de Deus. Em verdade te digo, ou seja, isso é a mais pura verdade. É uma verdade solene, absoluta. É necessário nascer da água e do Espírito. É necessário nascer de novo
mas não da carne, e sim da água e do Espírito. Obviamente, Nicodemos ficou sem entender o que estava dizendo, mas Jesus vai explicar para ele, e Jesus vai explicar para nós. Imagina um homem douto da lei farisaica, que acreditava que a salvação, a graça de Deus viria por meio das obras, do conhecimento, daquilo que ele fazia, de bom, de obedecer à lei, de obedecer a todas as normas, de ser o exemplo de jejum e oração e tudo mais. Agora ele entender que não basta apenas as obras da carne, não basta apenas as coisas exteriores que podemos fazer, ou seja, as obras. É necessário uma intervenção espiritual, nascer do Espírito. Ou seja, o que Jesus está dizendo para Nicodemos ia muito além daquilo que ele imaginava ser necessário para alcançar a salvação. Importa-vos nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Não da carne e do sangue. Não da circuncisão, mas da água e do Espírito. Queridos, que venha a ser isso. Obviamente, Jesus usa essa expressão porque ele sabia que Nicodemos iria entender a primeira parte. Afinal, João Batista pregava o batismo de arrependimento por meio da água, da lavagem da água. E João Batista pregava: eu vos batizo com água, mas vem aquele depois de mim que vos batizará com o Espírito Santo. Então, certamente, essa primeira parte Nicodemos entendia. É necessário nascer de novo, nascer da água. Certamente ele entendeu que precisava ser batizado com a água que João Batista utilizava para batizar as pessoas, pregando o evangelho do reino, do arrependimento, da conversão. Convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Convertei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Mas eu vos batizo com água, mas após mim vem aquele que vos batizará com o Espírito Santo. E é esta parte que agora Nicodemos vai entender com Cristo. É necessário nascer da água, mas não apenas da água, e do Espírito. Nicodemos percebeu, talvez aqui nesse momento, que ele precisava aprender algo muito superior àquilo que ele imaginava. Era algo muito além. Certamente, irmãos, como vai além? Porque imagine que uma pessoa ela não tem condição de nascer. Ninguém pede para nascer, ninguém tem a capacidade de gerar a própria vida. Ninguém tem a capacidade de se gerar, de gerar a si mesmo. Aquele que é gerado por alguém. Então fica muito claro para nós, calvinistas, reformados, entendermos que se Deus não agir para que nós nasçamos de novo, nada podemos fazer. É necessário nascer de novo. Importa-vos nascer de novo. E a ideia aqui, queridos, não é tenta aí fazer de tudo. Não. A expressão é repetida 7 vezes. Nascer, nascimento. Para mostrar que não tem nada a ver com algo que se possa fazer. É algo que alguém faz para que você exista. Nascer, nascimento. O que alguém fez para nascer? O que eu fiz para nascer? O que você fez para nascer? O que a humanidade fez para nascer? Nada. Simplesmente nasceu. Foi gerado por alguém. Ninguém se autogerou. Então isso cai por terra qualquer tipo de ação humana no que diz respeito à salvação. É necessário nascer de novo, ou seja, é necessário que alguém te faça nascer, mas não da carne, mas sim da água e do Espírito. Ou seja, é necessário que você seja batizado, o batismo das águas,
praticado por João Batista e por Cristo, se bem que Cristo mesmo a ninguém batizava, mas sim os seus discípulos, mas era necessário esse batismo das águas. Era preciso que fosse batizado pela água. Batismo do arrependimento, o batismo público, a manifestação pública de que você está ali numa nova aliança com Deus. A água que significa purificação, você está sendo lavado. Aquilo é um símbolo, é um sinal externo, necessário, estabelecido por Deus. Aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. João Batista veio, arrependei-vos, convertei-vos, é chegado o reino de Deus. Eu vos batizo com água, mas vem aquele após mim que vos batizará com o Espírito. Os discípulos de Cristo batizavam com água, mas Jesus é que batiza com o Espírito. É só Jesus que pode dar o Espírito Santo a quem Ele quer. Aquele que o Pai me dá, vem a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Ele estava a serviço do Pai para batizar todo aquele que o Pai lhe desse. Mas Jesus diz, eu e o Pai somos um. Para que não fique nenhuma dúvida com relação a essa total passividade humana no que se refere a esta situação de ser batizado com a água e com o Espírito, que é algo totalmente da parte de Deus para conosco. O Senhor Jesus vai comparar a ação do Espírito Santo, a ação de Deus no homem, com o vento. E ele diz, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem. Mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Ou seja, como o vento que sopra onde quer, que ninguém tem domínio sobre ele, o Espírito Santo, assim como o vento, ele sopra onde quer e ele faz nascer. É o nefesh do Antigo Testamento, né? É o sopro que dá vida, como Cristo soprou nas narinas e o homem passou a ser alma vivente. Nascer de novo. A ideia de novo não é de restaurado, melhorado, transformado, aperfeiçoado. A ideia de novo aqui é de algo inédito. Nascer de novo é uma nova criatura, é um novo ser totalmente outro. Essa é a ideia de novo. Nascer de novo é outro, é um outro ser completamente transformado. É como se você nunca tivesse existido. Você nunca existiu. Esquece que você existiu um dia. Então Nicodemos ali, mais uma vez, obviamente, ele não ainda havia assimilado totalmente como isso poderia se dar. Tudo bem, ele não está falando do nascimento da carne, não é eu voltar para o ventre materno, sendo velho, para nascer de novo. É nascer da água e do Espírito. Aí talvez Nicodemos tenha entendido, ok, da água eu entendo que é o batismo que ele está falando, tanto dele quanto de João Batista, mas é nascer do Espírito. E esse nascer do Espírito que vai fazer nascer quem ele quer, como o vento age, assim esse Espírito vai agir. Então Nicodemos, nesta dúvida, pergunta, como pode suceder isto? Acudiu Jesus. Mais uma vez, Jesus precisa acudir a Nicodemos. O mestre precisa acudir àquele que se achava mestre, douto da lei também, conhecedor de toda a lei, fariseu, muito culto. Por isso Jesus vai falar para ele no verso 10, tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Ou seja, você conhece tanto da profecia, você conhece tanto da lei, e você não compreende essas coisas. Então Jesus vai dar para Nicodemos a terceira verdade. Ele vai usar essa expressão. Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. E a terceira verdade que Jesus apresenta para Nicodemos nessa passagem
partir do verso 11, é necessário nascer de novo para testificar de Cristo e herdar a vida eterna. Se é necessário nascer de novo, porque Cristo conhece a cada um de nós, Ele conhece o íntimo do nosso coração, e a necessidade que temos de nascer de novo, de ser nova criatura, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se é necessário nascer de novo, mas não da carne, e sim da água e do Espírito, que é uma ação totalmente da parte de Deus no homem. Esse terceiro e último ponto, Jesus mostra para Nicodemos que é necessário nascer de novo para testificar de Cristo e herdar a vida eterna. Aquele que nasceu de novo testifica de Cristo, o confessa, se rende a Ele, crer nele, e por essa fé dada por Deus para que creia, ele herda a vida eterna. Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Ou seja, aqui, segundo os exegetas, muito provavelmente esse nós dizemos, Jesus está se referindo ao que ele dizia, ao que João Batista dizia, que João Batista foi enviado para dizer, para pregar, para anunciar aquilo que ele viu, aquilo que ele ouviu, aquilo que ele testificou. No capítulo 1, verso 32 a 34, diz o texto: e João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele, sobre Cristo. Aquele, porém, diz a continuidade do texto, verso 33, aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. João capítulo 1, 12 ainda diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, aqueles que nasceram do Espírito, aqueles que nasceram de Deus, Espírito Santo, que é aquele que pode dar o fôlego de vida, a vida eterna, uma nova vida, um novo nascimento. Então, queridos, é necessário nascer de novo para testificar de Cristo, crer nele e herdar a vida eterna. E isso é o que ele está dizendo aqui. Nós testificamos aquilo que sabemos, aquilo que vimos. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Mesmo nós dando testemunho do que vimos, daquilo que testificamos e dos sinais que mostramos, vós não aceitais o nosso testemunho. Ou seja, vocês, fariseus, não aceitam, não creem nesse testemunho que é verdadeiro, nem mesmo pelos sinais que são feitos. Se tratando de coisas terrenas, notem que a multidão seguia Cristo porque viam muitos sinais e maravilhas e prodígios que eram feitos. Então Jesus vai dizer para Nicodemos: se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como crereis se vos falar das celestiais? Como você quer entender essa ação do Espírito Santo? Que ele age como ele quer, da forma que ele quer, dessas coisas sobrenaturais. Por isso, queridos, Jesus ele não se dá a explicar essas coisas soteriológicas, os decretos de Deus para a salvação, qual o critério que Deus usa para fazer essas coisas. Como nós podemos compreender algo que é tão profundo? Jesus nunca deu explicações sobre isso, porque não cabe ao homem saber disso. Basta saber que isso é uma ação do Espírito. Como compreendereis essas coisas espirituais se você não compreende nem
que eu sou pelo que eu estou fazendo, pelas mesmas obras que eu faço. Você não crê que o Pai está em mim, que eu estou no Pai, que eu e o Pai somos um, que eu vim da parte de Deus? Você não crê nos sinais? Lembrando que aqui João já tinha acabado de narrar que Jesus transformou a água em vinho, casamento em Caná da Galileia, que o texto diz que Jesus havia feito muitos sinais e maravilhas e prodígios, e por isso muitos creram, mas não criam de fato, como deve crer. Não nasceram de novo, não nasceram da água e do Espírito. Verso 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Ninguém subiu ao céu para entender das coisas que estão sendo ditas, desse plano, senão quem de lá desceu. Ou seja, Ele mesmo, que veio do céu para dizer e falar daquilo que estava traçado desde toda a eternidade. Ele está reafirmando aquilo que João havia dito no capítulo 1. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E aí ele vai resgatar então uma passagem que está registrada em Números, muito conhecida de Nicodemos, para mostrar para Nicodemos algo que ele precisava entender, que era muito conhecido do povo de Israel. Registrado em Números, capítulo 21, verso 9, que diz: Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. O povo de Israel havia transgredido a lei de Deus. Moisés havia demorado para descer lá do monte e o povo começou a se achar que Moisés não retornaria mais. E começaram a idolatrar, fazer outros deuses, imagem fundida, e começaram a transgredir a lei do Senhor. Basta o povo ficar um pouquinho sem liderança e o povo todo se perde. E aí esse povo transgrediu e o Senhor veio com maldição sobre esse povo, enviando serpentes venenosas. E matava, mortífera, matava muitos. E matou a muitos israelitas. Matou muito do povo de Deus. Então esse povo clama e Moisés ora a Deus. E Deus manda então que Moisés construísse ali uma serpente de bronze. Moisés constrói essa serpente de bronze. E todos que olhavam para essa serpente ficavam curados. Que passagem ilustrativa. Que passagem didática, que nos ensina tanto. Notem, queridos, lembrem-se que o homem ele caiu em decorrência da tentação no Jardim do Éden por conta de uma serpente, que trouxe toda a consequência, todos os malefícios, trouxe a morte a toda a humanidade. Então, da serpente veio a morte. E o povo de Israel, por desobedecer a Deus, eram picados por serpentes venenosas e morriam. Moisés clama a Deus, o povo clama a Deus, intercede a Deus. E Deus manda que se erga uma serpente de bronze. E todos que olhavam para aquela serpente levantada, erguida, eram curados. Obviamente que fisicamente. Apenas por olhar para a serpente, fisicamente eles eram curados. E é essa história, é essa passagem, é essa ilustração que Cristo vai usar aqui agora para se referir ao próprio Filho do Homem. Que assim como essa serpente, ele seria levantado. Mas não apenas para que as pessoas pudessem olhar para ele e serem curadas seus males físicos. Mas se a serpente no
no jardim do Éden trouxe a morte eterna, agora Cristo, a semelhança daquela serpente que foi erguida, ele é erguido, levando sobre si todo o veneno mortífero da humanidade, do pecado. Jesus é um antídoto. Jesus é a cura, mas não apenas física. Ele é a cura espiritual, ele é a cura da alma. Ele é que nos traz vida e vida eterna. Ele cura as nossas mazelas. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou sobre si os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras, sobre o veneno mortífero que foi lançado sobre ele. Ao crer nele, ele tendo sido levantado, e ao crermos nele, somos salvos, somos curados, temos vida eterna. É assim que ele termina essa passagem. Como isso deve ter impactado, como isso deve ter transformado a vida de Nicodemos. Verso 14 e 15. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa, ou assim é necessário, que o Filho do Homem seja levantado. Assim como a serpente foi levantada, Cristo seria levantado numa cruz. Para que todo aquele que nele crê, que crê nesse sacrifício, que crê que ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que ele, cumprindo a profecia muito bem conhecida de Nicodemos, que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e que era ele que vinha cumprir isso, e que sobre as suas pisaduras seríamos sarados, todo aquele que nele crê tem a vida eterna. E é por conta, queridos, desse diálogo maravilhoso de Nicodemos, que foi tocado para conhecer a Cristo, para conhecer a Ele melhor, porque ninguém podia fazer aqueles sinais se Deus não estivesse com ele. É por conta dessa procura, é por conta dessa busca de Nicodemos a Jesus numa noite, e é por conta dessa conversa transformadora, libertadora, salvadora, é que nós temos a continuidade dessa passagem com um texto conhecido universalmente, maravilhoso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Devemos agradecer a Nicodemos, que ao procurar Jesus recebe uma declaração tão maravilhosa, que é discipulado, que é evangelizado, que é alcançado e que entende o amor de Deus. Por que nós sabemos que Nicodemos entendeu o amor de Deus? Como eu disse, quero finalizar com as duas passagens que tratam desse homem chamado Nicodemos. Mesmo Evangelho de João, capítulo 7, de 50 a 53, nos diz: Nicodemos, um deles, um dos fariseus, que antes fora ter com Jesus, nessa passagem, perguntou aos fariseus, aos seus companheiros: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam seus companheiros. Quem sabe, provavelmente, Saulo, ali dentre eles. Dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Mas notem que, depois desse diálogo com Jesus, depois de ter sido evangelizado por Cristo, que mostrou para ele que era necessário que ele nascesse de novo, que ele nascesse não da carne, mas da água e do Espírito, e que era necessário que ele testificasse e cresce para herdar a vida eterna, esse homem já está questionando seus companheiros, os fariseus. Como podemos julgar, condenar alguém sem ouvi-lo antes?
Então ele já estava completamente incomodado com aquele ato que estavam fazendo com Cristo. Mas como nós sabemos se de fato ele foi convencido? Como sabemos se de fato ele foi transformado? O capítulo 19, verso 38 ao 42 diz o seguinte: depois disto, ou seja, depois da crucificação de Jesus, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. Diz o 39. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras. Sabe o que significa isso, querido? 100 libras, mais de 45 quilos de um composto de mirra e aloés. Era algo que era utilizado para pessoas nobres que morriam. Mirra para passar, para perfumar, mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Queridos, Nicodemos, sendo um dos principais sacerdotes, aqueles que levaram Jesus ao sinédrio, que o condenaram, que colocaram Jesus ali pedindo que ele fosse crucificado por blasfêmia, por se colocar igual a Deus, sendo Nicodemos um desses principais sacerdotes, de forma alguma ele trataria Jesus com tamanha honra, com essa quantidade de mirra e aloés, colocando Jesus num sepulcro novo, num lugar nobre, de nobreza, se ele não tivesse sido totalmente convencido de que aquele corpo era do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Rei dos Exércitos, do Rei dos Judeus, aquele que tinha o poder de transformar a vida, aquele que batizava com o Espírito Santo, aquele que agia na transformação, não apenas na água, mas na água e no Espírito. Uma transformação plena, fazendo com que essa pessoa fosse uma nova criatura, que essa pessoa nascesse de novo. Quero dizer para você que é necessário nascer de novo. Nós aprendemos nessa noite que é necessário nascer de novo. Não da carne, mas da água e do sangue. É necessário ser batizado, passar pela água, confessar publicamente Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E as pessoas chegavam e eram batizadas e saíam dali para dar testemunho de uma nova vida com Deus, de arrependimento, de conversão. Isso é uma necessidade, fazer sua pública profissão de fé e batismo. O sinal externo, esse sinal externo é necessário. Quantas pessoas não se dobram, não se curvam para assumir esse compromisso, o exterior necessário com Deus? Talvez por vergonha de seus familiares, de seus amigos, da sociedade, de não querer deixar os vícios, os seus pecados, a sua vida confortável, assumir um compromisso com Deus. Então é necessário nascer da água, queridos. Não apenas do Espírito, mas da água e do Espírito. A água é a responsabilidade humana, decisiva, de vir, de assumir o seu compromisso com Deus e entrar nessa aliança. Mas o batismo ele só é completo, o novo nascimento ele só é completo quando nasce não apenas da água, mas do Espírito. E essa ação é que Nicodemos tomou conhecimento.
essa ação que Nicodemos entendeu que ele precisava de ser gerado pelo próprio Deus. É o agir de Deus, o Espírito Santo de Deus que age por meio do Pai e do Filho, na conversão, na transformação. Tira o coração de pedra e coloca um coração de carne, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O sinal interno. E isso só Deus pode fazer. E quantas pessoas que ainda não foram batizadas com esse Espírito? Talvez passaram pelas águas, talvez passaram aí, fizeram sua pública profissão de fé e batismo, mas não foram devidamente batizadas com o Espírito Santo. Não foram transformadas, não nasceram de novo, verdadeiramente. Mas a palavra de Deus, ela diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. A fé é dom de Deus, é Deus que gera, é Deus que dá essa fé salvadora. Mas essa fé é dom de Deus, e ela vem por meio da pregação do Evangelho. E você está ouvindo essa palavra nessa noite. Você está ouvindo, você ouviu que é necessário nascer de novo. Então, se o Espírito Santo estiver tocando no seu coração, você está sendo convencido que você precisa nascer de novo, e que você ainda não usufrui disso, que você ainda não tem esse batismo na sua vida, se o Espírito Santo tocar no seu coração, queridos, não resista ao Espírito Santo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se renda a Cristo. Coloque-se na presença dele. Talvez você, ao contrário daquele que fez a pública profissão de fé e batismo, você está num segundo grupo de pessoas que talvez foram alcançadas pelo Espírito Santo. Talvez ele já tocou no teu coração, ele já convenceu você do pecado, da justiça, do juízo. Você não tem mais prazer na carne, você não tem mais prazer no pecado. Você já morreu para o mundo, você já crucificou as coisas do mundo. Você é uma nova criatura, espiritualmente falando. Mas você ainda está resistindo. Está com o coração endurecido. E você precisa deixar pai e mãe. Aquele que não deixar pai e mãe, diga-se aí qualquer coisa, por amor de mim, diz Jesus, não é digno de mim. É necessário nascer da água. Se você nasceu do Espírito, é necessário nascer da água. Testifique a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Que Deus fale profundamente ao seu coração. Que tenha a sua vida transformada. Importa-vos nascer de novo. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o hino Pureza no Sangue de Cristo. Hino 269 do nosso Cenário Novo Cântico. E depois do hino, teremos a oração final, a impetração da bênção e o amém tríplice. Louvemos ao Senhor. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados e tendo puro coração, os pecadores remidos por Jesus tem com Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sem nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Com espinhosa coroa que
Jesus por nosso portão. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador. A quem mais alvo que a neve, o teu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Se as faltas nós confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas-lhe todo pecado, que maravilhas de amor, pois quem mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, a Ti toda a honra e toda a glória, Pai. Muito obrigado por tudo que ocorreu aqui nesta noite, pela palavra que foi lida desde o início do culto e pela palavra que foi transmitida pelo Senhor e ouvida por nós, através da leitura e da exposição do texto sagrado. Obrigado, Deus, pela riqueza que é essa palavra, abençoadora, transformadora, uma palavra que transformou a vida de Nicodemos. É a mesma palavra que transformou a nossa vida. Muito obrigado, Deus, pela salvação eterna, pela vida nova que o Senhor nos dá em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, por esse amor tão grande. Não há palavras, não há expressão que possa alcançar a gratidão do nosso coração por essa misericórdia, por esse amor tão sublime. Louvado seja o teu nome, Pai. Muito obrigado por esse culto. Obrigado por tudo. Guarda a todos, ó Pai, debaixo da tua paz e proteção. Dê uma semana abençoada a cada um dos amados irmãos e irmãs, suas respectivas famílias, seus trabalhos, seus estudos, seus negócios. Que em tudo, ó Deus, a tua igreja possa estar glorificando e bendizendo o teu nome e dando testemunho do Senhor aqui na terra. Para a honra, para a glória e louvor do teu nome, assim oramos. Agora, irmãos, ide em paz, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai, que a comunhão do Espírito Santo repouse sobre vós, igreja de Mina, igreja do Senhor, e sobre todo o teu povo, ó Deus, que está nos ouvindo nesta noite, e sobre todo o teu povo espalhado em toda a terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Assim está encerrado o culto desta noite, queridos. Foi muito bom passar esse momento aqui, na presença do Senhor, transmitindo a sua palavra. Espero que o culto tenha abençoado grandemente a sua vida, a sua família. Você tenha sido edificado pela palavra do nosso Deus.
eu quero convidá-lo a continuar aí toda semana participando conosco das reuniões de oração, todos os dias, das 15 às 16 horas, 1 horinha só. Entre no grupo de oração, se você ainda não está no grupo, participe conosco desse momento tão agradável que é poder separar no meio do nosso dia um tempo para ouvir os irmãos, ouvir a voz dos irmãos da igreja, elevando seus pensamentos, suas orações ao Senhor, estarmos intercedendo uns pelos outros, orando a Deus juntos, sendo edificados juntos. Como é bom esse momento, como é agradável. Além desse horário de 15 às 16, todos os dias, na quarta-feira temos também a reunião de oração às 9 horas da manhã. Então, quarta-feira, 9 da manhã e 15 horas. Participem conosco dessas reuniões, desses momentos, tá bom? E participe também da nossa série de estudo bíblico. Estamos tratando desse tema, a batalha espiritual continua. Tivemos aí a nossa 5ª lição, vamos para a 6ª. Todos os vídeos estão gravados. Você pode acessar pela nossa página no YouTube, Facebook da igreja. Se você não tem, assista. Se você não tem participado conosco, participe. Depois assista aos vídeos passados, tá bom? Mas não deixem de participar. Todas as sextas-feiras esses vídeos estão sendo disponibilizados aí a partir das 19h30, 20 horas, no nosso YouTube, no grupo da igreja, tá bom? Então participe conosco. Além disso, temos também a escola dominical todos os domingos, a partir das 10 horas da manhã, sendo transmitida online pela Igreja Presbiteriana Betel, do nosso presbitério, presbítero Danilo. Você também é nosso convidado a participar dessas aulas maravilhosas. Estamos estudando com o presbítero Danilo o livro de Eclesiastes. Maravilhoso estudo, participe lá conosco. O link é disponibilizado aqui no grupo da Igreja de Esmirna, mas para quem não é do grupo da Igreja de Esmirna, basta acessar a página da Igreja Presbiteriana Betel de Guarulhos. Todos os domingos o link está disponível lá na página da igreja, 10 horas da manhã. Só acessar, procura, é fácil localizar aí no Google e acessar a página da igreja. Tá bom? Participem conosco desses momentos, desses estudos, não deixem de consagrar sua vida, a separar esses momentos que são tão importantes para nosso alimento espiritual, para o aprendizado, para o conhecimento, para o crescimento nas coisas de Deus. A fé vem pelo ouvir, amados, pelo ouvir a palavra de Deus. A nossa santificação depende totalmente desses momentos que passamos em oração, leitura da palavra e ouvir da palavra de Deus. O estudo, o conhecimento, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós nos relacionamos com Ele, e mais nós o amamos, e mais nós nos consagramos. Então, use seu tempo, não desperdice todo o tempo que for possível para estar na presença de Deus. Deus dê uma boa semana a todos, continuem orando pelos enfermos, pela vida da Jéssica, está aí no final da sua gestação. Orem pela nossa irmã, que Deus tenha abençoado e continue abençoando. Orem pelas famílias, orem pela vida da Dona Menta, do seu lar, de sua família. Orem pela vida da Dona Elza, seu Arnóbio. São esses enfermos que a gente sabe, o Paulo, que fez aí um canal no seu dente. Que Deus abençoe a vida do irmão. Todos os idosos da nossa igreja, esse mês aí estamos comemorando o mês dos idosos. Orem por eles, por cada um deles, coloque na sua oração a vida de cada um deles. Que assim Deus nos abençoe e nos dê uma boa semana, irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Já não quero ser igual.
porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Então é só cantar e a Cristo